A Federação Espírita do Paraná apresenta Raul Teixeira. Caríssimas senhoras, caríssimos senhores, caros irmãos que nos acompanham pela tvsei.com, meus queridos irmãos espíritas, que Deus nos guarde e nos mantenha em sua paz. O tema da nossa reflexão deste dia não poderia ser mais próprio nesses tempos de patologia da alma humana, como jamais se viu na Terra. Na mesma proporção em que o indivíduo se emancipou em nível intelectual, reflete uma grande dificuldade de abrir mão das torpezas morais, como se das profundidades da experiência humana sombras avultadas explodissem na superfície da racionalidade. Há momentos em que nos damos conta de que não há saída para os grandes e graves embates da alma terrestre, com as falanges sombrias que ganham força em nossa intimidade, nos atos cotidianos nem sempre bem aprumados. E é chegado o momento de evocarmos Jesus de Nazaré, na sua condição por Ele próprio anunciada, de médico de nossas almas, para que todos juntos então o procuremos, busquemos introjetar em nossa intimidade os sublimes ensinos que Ele nos trouxe, não mais para que, como no passado, se torne teoria sobre teoria, mas para que busquemos a força necessária, por gostar de nós próprios, para imprimir às nossas vidas esses ensinamentos do grande mestre, transformando as teorias em vivência experimental. Daí gostaríamos de iniciar falando desse médico de nossas almas, evocando exatamente os primórdios dos tratadores. E nesses primórdios nós encontraremos as figuras de pajés, de feiticeiros, de xamãs. Esses eram os médicos originais. Nas tribos, nas comunidades agrárias dos períodos mais remotos do planeta, essas figuras representaram aquilo que poderíamos hoje chamar de médicos. O pajé era, na tribo, aquele indivíduo que mantinha contato com os ancestrais falecidos. Fazia contato com os espíritos que vinham orientá-lo para explicar-lhe quais as poções, as ervas, os usos que devia fazer em benefício da comunidade tribal. O mesmo acontecendo com os feiticeiros, que muitas vezes eram acumulados com a função de pajé e feiticeiro, aqueles que falavam com os mortos, aqueles que faziam as beberagens, as defumações para espantar os maus espíritos, e aqueles que eram conselheiros
dos diversos elementos de suas tribos. Daí então, acharmos essas figuras representando os primórdios dos tratadores da humanidade. É dessa realidade que vai nascendo a figura do Esculápio, que vai nascendo a figura do médico. E até hoje, percebemos a aura que envolve a figura do médico. A confiança que se deposita sobre ele, a confiança que nele se tem nos variados momentos e necessidades da nossa vida. Foram esses homens, pajés, feiticeiros, xamãs, que nos trouxeram os conhecimentos originais da ciência médica, que naturalmente naqueles idos tempos eram coisas dos deuses. Encontramos em todos os povos a marca desses elementos médicos originais. Achamos a medicina dos ciganos, a medicina dos africanos negros, dos africanos brancos. Encontramos a medicina chinesa, encontramos a medicina dos meridianos, das agulhas, encontramos a medicina do Japão, as beberagens da Índia, em toda parte as medicinas originais ensejaram que o pensamento curador da divindade se fosse manifestando por sobre toda a humanidade. Nunca houve povo que não recebesse dos sublimes arcanos as primeiras orientações para tratamento de sua saúde. Curioso é que, desde esses tratamentos originais, encontramos o contato daquelas criaturas, pajés, feiticeiros, xamãs e outros, com os elementos da natureza. Tratava-se por meio das águas, dos sais, do fogo, das ervas, dos ventos, dos aromas, dos sons. Então nós começamos a perceber que esses elementos curativos originais, que saíam da natureza terrestre, são os mesmos dos quais hoje se vale a indústria farmacêutica, a indústria bioquímica, para produzir as medicações, com a sofisticação das substâncias descobertas pelos químicos ou por eles engendradas pela junção de uma com outra substância. Mas são todos elementos da natureza que são ajuntados e realizam um trabalho sobre o corpo humano, sobre a mente humana, em função de que todos os medicamentos têm a sua função eletroquímica. E é graças a essa função eletroquímica que o nosso organismo reage. Não é por outra razão que um determinado medicamento ajuda aqui e compromete ali, se não for devidamente balizado pela autoridade médica. Porque as nossas células são eletricamente manejadas, as nossas células são nutridas por uma solução eletroquímica de sódio e potássio. E determinados remédios, determinadas poções químicas que tomamos, desajustará essa função do sódio e do potássio.
Pode aumentar um, diminuir outro, aumentar demasiadamente, diminuir demasiadamente, e as células adoecidas, provocando desarmonias em determinados órgãos. Às vezes tomamos um remédio que nos dá dor de cabeça, às vezes tomamos outro que nos dá sono, às vezes tomamos um remédio que nos excita. Então, mostrando que há uma interferência de todos os produtos químicos que ingerimos na nossa estrutura psicológica, na nossa estrutura biológica, porque todos são eletroquímicos, todas as medicações. E isso nós sabemos hoje. Mas os nossos ancestrais, pajés, feiticeiros, xamãs, tinham isso por inspiração. As entidades que os governavam lhes passavam por inspiração, para que não morresse a tribo, não desaparecesse a comunidade, e eles pudessem, então, realizar o trabalho para o qual haviam sido destacados pelo mundo espiritual. A história do começo, das origens médicas na Terra, é um misto de belezas e de acidentes, de belezas e de incidentes, porque tudo estava sendo conhecido. E como ocorre hoje com os médiuns, muitos daqueles feiticeiros, pajés ou xamãs, registravam a informação dos imortais, mas não as interpretavam devidamente. E por isso a orientação era correta, mas a interpretação indevida provocava um acidente. Quanta gente morreu tomando determinadas beberagens, usando determinadas coisas, por causa da má filtragem dos sensitivos de então. É aí que nós percebemos que desde épocas muito remotas foram surgindo as formalizações da medicina. Vamos ver os médicos que embasaram aquilo que hoje é a nossa medicina atual. Nós temos então a figura de Hipócrates. Hipócrates, que nasceu na ilha de Cos, é o Hipócrates de Cos, já que a matemática conhece um outro Hipócrates, que era de Quios. Este Hipócrates médico é o Hipócrates da ilha de Cos. Então há um de Cos e outro de Quios. De Quios é o matemático. E com isso nós vamos verificar rapidamente algumas das atividades desenvolvidas por Hipócrates, que foi o maior médico da antiguidade. Vejamos que ele nasceu há 460 antes de Cristo. Estamos bem longe dos dias atuais. Tendo sido o maior médico da antiguidade, também ele foi o iniciador da observação clínica. Foi Hipócrates que começou a observar as pessoas que se apresentavam portadora de uma e de outra mazela. Também Hipócrates escreveu um corpo de doutrina, no qual ele trata dos ares, das águas e dos lugares. Trata ele dos prognósticos das doenças. Trata ele das fraturas, das luxações. Isso nós conhecemos hoje, resumidamente, num trabalho que foi chamado de aforismos, onde essas ideias básicas de Hipócrates foram condensadas, para que tenhamos ideia do quanto ele colaborou para a estruturação da ciência médica. E por fim, queremos só lembrar sobre Hipócrates, que a sua ética médica está resumida no juramento que prestam até hoje os médicos, antes de iniciar o exercício de sua profissão. Quando nós vamos assistir a uma formatura de médicos, há o representante da classe que faz o juramento. E todos o acompanham. É o famoso juramento de Hipócrates.
baseado na ética médica, baseado no espírito médico junto ao enfermo. Embora já encontremos hoje muitas turmas de médicos que não fazem o juramento de Hipócrates, criaram outro juramento até porque não estariam dispostos a seguir as regras éticas propostas por Hipócrates, é melhor inventar outro juramento, porque aí fica todo mundo descomprometido de ter que seguir uma proposta ética. Porque o que é bom não precisa ser mudado, precisa ser sempre aprimorado. Se eu tenho necessidade de abrir mão de um juramento que me compromete eticamente, é porque eu não quero compromissos éticos. Eu quero ficar à vontade, para ninguém me atirar em rosto o juramento que eu fiz. Então, depois de Hipócrates, o mundo conheceu, naturalmente, estamos citando os mais destacados, o mundo conheceu o Cláudio Galeno. Cláudio Galeno, que nasceu já no ano 131 da nossa era. E há dúvidas quanto à sua morte, se foi em Roma, se foi em Pérgamo. O fato é que ele foi uma grande autoridade em medicina no século XVII. Teve oportunidade de estudar medicina em Esmirna, em Corinto, na Grécia, e a maior parte do seu estudo foi desenvolvido na África, em Alexandria, na cidade portuária do Egito. Fez grandes descobertas na área da anatomia, baseadas na observação. Então ele foi um grande observador anatômico. E numa época em que isso não existia praticamente, ele se constituiu numa grande autoridade. De grandíssima importância foi o seu trabalho, então, na área da observação direta da anatomia. Por fim, verificamos que Galeno escreveu um grande número de obras, tanto sobre ciências naturais, quanto sobre medicina, lógica e sobre várias outras coisas. Alguém, para ser médico, nesses idos tempos de Galeno, século XVII, XVIII, mesmo no século XIX, tinham que ser indivíduos dotados de um conhecimento universal. Era comum que os médicos também fossem filósofos, conhecessem de matemáticas, conhecessem de muitas coisas. Por isso eles se manifestavam em vários campos e falavam sobre várias coisas e escreviam sobre várias coisas. Naturalmente que com o passar do tempo, essa amplitude de vistas se foi reduzindo até que nós encontramos a especialização. E nas especializações, o indivíduo se dedica a uma coisa, procura aprofundar essa coisa, mas perde a visão do todo. Estamos, depois dos esforços desenvolvidos no século XIX, pelo positivismo, que foi determinando essa estrutura de especializações, porque tudo só era válido se o indivíduo testasse, demonstrasse em laboratório. Aquilo que era chamado de ciência era muito restrito, exatamente em oposição à holística grega, que permitia que as pessoas tivessem a visão do todo. O médico não era médico do olho direito, ele era médico.
E então ele sabia que muitos problemas que afetavam o olho direito poderiam ser determinados por um fator emocional. Poderiam ser determinados por um problema estomacal. E é por essa estrutura de sempre ir estreitando que hoje nós desencarnamos, rodeados de exames, sem saber de que morremos. Porque chegamos a um médico com todos os exames e diz, não é comigo. Os exames não deram nada. Aí nos manda para o outro, que nos pede todos os exames. Não, você não tem nada. Aí nos manda para outro, e a doença está nos comendo. E a gente morre feliz, que fez todos os exames. Mas de causa ignorada. Vejamos que ainda viemos do tempo em que o médico nos olhava a língua, as pálpebras, fazia o toque sobre o fígado, sobre os intestinos e diziam o que é que tínhamos. Os médicos de família que ainda conhecemos, muitos de nós que já passamos dos 30 anos. Então, verificamos que, por um lado, houve uma maravilha. A tecnologia permitindo uma penetração cada vez maior no conhecimento dos nossos problemas. Mas um médico só conhece aquilo. Se ele tratar da unha do artelho esquerdo, ele não trata da unha do artelho direito. Claro que isso limitou as criaturas, porque ela tem que andar de médico em médico. E o médico, porque ele diz, não sei, você tem que procurar o colega. Vejamos como é importante termos esse pensamento holístico que o Espiritismo nos traz. Uma enfermidade que nos afete um órgão pode não ter nada a ver com aquele órgão propriamente, mas ser um problema emocional. Quantas vezes nós ficamos nervosos e desarranjam-se nossos intestinos. E temos cólicas estomacais. Hoje os médicos diriam estresse emocional, estresse nervoso, gerando um problema físico. A medicina psicossomática de hoje consegue visualizar que muitos problemas que afetam a nossa última casca, a nossa última camada, o corpo físico, não nascem propriamente no corpo físico, nascem no cerne do ser, na intimidade da alma e vai drenando até explodir na última camada. Quando a doença aparece no corpo, ela já fez o grande caminho do psiquismo para as periferias. Se a autoridade médica não tiver essa visão holística do ser como um todo, ele vai sempre errar. Porque começará a medicar para aquele lugar. E se eu tenho uma dor de cabeça e começo a tomar analgésico contra a dor de cabeça, pode ser que eu fique bom da dor de cabeça pelos efeitos locais da medicação. Mas daqui a pouco a dor de cabeça volta, porque ela era originária num problema afetivo, num complexo de culpa, num nervosismo por causa da prova, num estresse por causa da viagem. Então, quando o médico desenvolve essa visão, ele cerca o problema. Vamos ver por que é que você está tendo essa dor de cabeça. E não nos manda imediatamente tomar um remédio para a dor de cabeça. Então, vamos verificando como essas coisas foram, pouco a pouco, trabalhadas na nossa história. Por fim, dentre esses médicos que embasaram a medicina atual, gostaria de evocar a figura de um árabe, que foi o notável Avicena. Avicena nasceu em Afshana,
e morreu em Ramadã. Matemático, vejamos o que eu falei. Matemático, físico, filósofo e médico. Era um homem de um notório saber. Tinha uma visão geral da vida, como filósofo, da natureza, como matemático, como físico. E por causa disso, tinha uma facilidade maior em entender o corpo físico, o corpo humano, e dedicar-se assim à medicina. O nosso corpo físico é todo ele desenvolvido sobre as linhas de força do chamado corpo espiritual, perispírito, ou corpo energético, ou modelo organizador biológico, como chamaria a alguma área da parapsicologia. E as células físicas, as células biológicas, se estruturam sobre esses campos formados pelas linhas de força, geradas pela mente, pela alma, pelo ser espiritual. Todas as nossas virtudes, todos os nossos defeitos e vícios, e interferem na nossa frequência vibratória. E por causa dessa alteração de frequência vibratória, as células, quando se estruturam sobre esses campos, se a nossa frequência vibratória está equilibrada, o corpo decorrente daí será um corpo equilibrado. Se a nossa frequência vibratória denota o nosso desajuste interno, o nosso desequilíbrio, a nossa desarmonia, é fatal que o corpo físico gerado a partir de então apresente anomalias de maior ou de menor caráter. Foi por isso que Cristo nos advertiu. É melhor que entres na vida sem o olho do que tendo o olho percas a alma, se o teu olho é motivo de escândalo, de tropeços, de perturbações. Se tuas mãos e teus pés, escreve Mateus, são motivo de escândalo, arranca-os, corta-os, põe-nos fora. E esse cortar, esse arrancar, esse pôr fora, são processos psíquicos, são processos mentais. A nossa sensação de culpa, o nosso complexo de culpa, impõe a fragilização daquele campo energético referente à região que vai se formar. Se eu fui agressor de alguém, usei minha mão para agredir, minha culpa está nisso, nesse uso. Eu comprometo então as minhas linhas de forças que alimentam meus plexos braquiais, que regulam o movimento dos meus braços. E pode ser que eu renasça com uma lesão num dos braços, ou nos dois braços, ou na mão, ou nas duas mãos, em função da culpa que eu carrego. Se tua mão ou se teus pés são motivos de escândalo, de tropeço, de vergonha. E obviamente, embora Jesus tivesse referido a pés, mãos e olho, nós podemos imaginar todo o nosso ser comprometido, determinando sobre nós marcas de culpa, de amarguras, e por isso interferindo na formação do nosso corpo físico. É aí que encontraremos, em cada um de nós, as enfermidades que, segundo o Espírito Camilo, tem a nossa assinatura. Nossas doenças têm grife. Cada uma é alimentada por nós próprios. Seja agora, tenha sido no passado. Muitas vezes alguém pergunta, mas se a enfermidade é forjada por nós, como é que um bebê
que ainda não sabe o que faz, nasce com doença. A dificuldade que a gente tem de pensar subjetivamente, de pensar mais esfericamente, o bebê de hoje é bebê somente no corpo, mas ele é um espírito velho, milenário, e como ele não podia entrar no ventre da mãe com 80 anos de idade, ele tem que começar bebezinho que cabe no útero dela. Mas o espírito é velho, e as marcas morais, positivas ou negativas, não pertencem ao corpinho ou ao corpanzil, pertencem à alma, à mente, ao psiquismo que se está mergulhando na matéria. Por isso, muitas vezes, as nossas crianças, nós reencarnamos, nos apresentamos no corpo físico, logo no começo, portadores de enfermidades graves, muitas vezes graves, ou de lesões, de sequelas. E há enfermidades que os médicos dizem, a ciência médica afirma, esses casos existem 1 em 1 milhão. Exatamente por quê? Porque tem a nossa assinatura. É como se eu dissesse, eu quero ter câncer desse jeito. Mas a gente raciocina para ter câncer? Não. Mas eu defino o estilo de vida que eu quero levar. Então eu já determino que as consequências desse estilo de vida terão aquelas marcas, porque eu decidi ser assim. Eu vou ganhar dinheiro a qualquer preço. Eu decidi isso. Então eu criei uma fatalidade para mim. Não é uma fatalidade que Deus me impôs. Eu criei uma fatalidade com a minha disposição de não mudar. Eu vou chegar à presidência da empresa, custe o que custar. Então, eu determinei, já que eu vou chegar, custe o que custar, pode custar inclusive a minha enfermidade, a minha lesão, a minha morte moral. Nós sempre, de maneira consciente ou de forma inconsciente, estamos interferindo nas patologias que nos afetam. Todos nos damos conta muito bem de que depois de um aborrecimento, não ficamos bem. Temos que nos medicar. Algumas pessoas têm enxaqueca, outras têm problemas de coluna, outras têm problemas disso, daquilo, porque qualquer desarranjo energético ao nível do nosso psiquismo determina desarranjos orgânicos, já que o nosso corpo perispiritual, o revestimento da alma em si, está ligado ao corpo físico, célula por célula. E o que corresponde no corpo físico aos nossos plexos, canais linfáticos, vasos, veias e artérias, no corpo energético são as chamadas linhas de força. Por meio dessa malha eletroeletrônica é que o ser inteligente, o ser pensante, o espírito manda ordens para o restante da província que ele dirige, chamada corpo físico. Alguém que sofre uma culpa pode sofrer paralisia incontinente. Um problema na mente paralisando a criatura, travando-a, detonando um processo emocional, detonando um processo esquizofrênico, neurótico, porque nos desequilibra intimamente. Daí então, percebemos que no trabalho de Avicena, ele foi clínico, notável, e descreveu com precisão a meningite. Veja que ele já está bem mais próximo de nós. Ele descreveu a meningite aguda, as febres eruptivas, a pleurisia, a apoplexia. Esse médico foi formalizando as suas observações clínicas a respeito dessas enfermidades. Daí então, nós encontrarmos uma referência que eu achei muito curiosa, por isso eu destaquei para trazer aos senhores.
porque é o único médico que os biógrafos dizem em que é que ele acreditava. Então, Avicena acreditava, admitia a existência de Deus e a existência da alma. Ele afirmava a eternidade e o caráter incriado da matéria. Ele achava que a matéria não tinha sido criada, era incriada, existia desde sempre. Então ele confundia a criação com o Criador. Perfeitamente compreensível dentro da sua cultura e do seu tempo. Então ele afirmava a eternidade e o caráter incriado da matéria, que julgava causa da pluralidade das coisas. Ele achava que a pluralidade das coisas deve à matéria. E certamente ele tem razão. Nós temos em cada coisa tipos de matéria diferente. Só que ele não conseguiu observar que a matéria já é um material nas mãos do ser inteligente. Por isso Allan Kardec perguntou aos espíritos no Livro dos Espíritos: qual é a importância do espírito se ligar à matéria? E os imortais terem respondido: o espírito se liga à matéria a fim de intelectualizá-la. Foi esse laço que Avicena perdeu. Ele admitia que a função inteligente das coisas também era devida à matéria, mas é devida ao espírito, que quando se liga à matéria e imprime sobre a matéria a sua inteligência, o seu intelecto, faz com que a matéria passe pelos processos da intelecção. Por isso é que o espírito se liga à matéria para intelectualizar a matéria, fazê-la passar pelos filtros, pelos tamiz de seu intelecto. É daí que nós encontramos em nossa vida a possibilidade de usarmos a matéria-prima de Deus, das coisas que Deus nos deu, para transformá-las. Estamos todos vestidos, calçados, alimentados, graças ao esforço da inteligência humana, que converteu vegetais, animais, minerais em peças de vestuário, de calçados, de alimentos. O que nós chamamos hoje de indústria, que vem do verbo industriar, que é criar transformando, ou, numa linguagem espírita, co-criar. Todas as vezes que eu tomo uma coisa criada, já existente, e a transformo em outra coisa, ou a aprimoro, eu estou co-criando, eu estou industriando ou industrializando. É daí que eu pego o peixe, por exemplo, retiro-o da água e o industrializo. Tanto eu tenho farinha de peixe, como peixe no azeite, como peixe no extrato de tomate, como peixe congelado, como peixe, de tudo quanto é jeito que eu puder fazer o peixe, eu faço. Da pele do peixe eu faço roupa, faço bolsa, faço calçado, faço cinto. Então, eu usei aquele peixe para as várias utilidades que entendi que ele podia servir para a nossa vida humana. Logo, o espírito se liga à matéria com o fim de imprimir-lhe os recursos do seu intelecto, com o fim de intelectualizá-la. Isso é muito importante, isso é muito bonito. Então, Avicena rejeitava o dogma da ressurreição dos mortos. Vemos que isso não é uma coisa do espiritismo. Avicena já não admitia a ressurreição dos mortos no mesmo corpo, ressurreição da carne, ele já não admitia. Como a ciência contemporânea não pode admitir. Imaginemos fazer ressurgir um corpo morto, cremado, cujas cinzas foram espalhadas só
por onde Deus sabe. E aí, por um milagre, essas cinzas todas se juntam de novo, formam o corpo de novo, para a alma habitar outra vez. É muito mais complicado acreditar na ressurreição da carne do que na reencarnação. Aquele corpo já se foi, já se acabou, foi destroçado. O ser espiritual continua. Então, é fácil a gente entrar e habitar um corpo novo. Para a divindade é muito mais simples. Juntou um espermatozoide com um óvulo, lá temos um novo corpo. Do que juntar todos os pedaços ou parcelas do corpo deteriorado, destratado, consumido, só para que a gente acredite em milagres. Por outro lado, a ressurreição da carne nos faria um castigo muito grande, porque todos nós estamos querendo mudar o corpo que temos. Imaginemos quem nasceu com lesões, quem manqueja, quem é cego, quem é surdo, quem nasceu com deficiências orgânicas de variado teor, mas no dia da ressurreição do corpo, é esse corpo que eu vou ter de volta. Para toda a eternidade eu vou mancar. Bom senso e água fluidificada nunca fizeram mal a ninguém. Daí, já a Avicena não admitia a ressurreição dos mortos nesses termos. Quando estamos pensando nessas questões, meus amigos, nos damos conta do que significaria, ou que significa, à luz da visão dos espíritos, as nossas doenças incuráveis. Há doenças que são tranquilamente curadas. Os médicos prescrevem terapias, medicações, e o indivíduo fica curado. Mas há outras doenças para as quais não há cura. E isso reflete uma situação da intimidade do ser. Digamos que eu tenha uma lâmpada a óleo, uma lanterna a óleo. Enquanto houver óleo, a chama se manterá acesa. Na medida em que o óleo se vai esgotando, a chama diminui até apagar. Há enfermidades incuráveis, porque elas existem com o sentido de drenar da alma o óleo, entre aspas, envenenado dos nossos erros. O corpo, repitamos, é a última estação, é a última camada por onde vazam nossos fluidos ou energias internas. Enquanto houver as razões que propiciaram aquela enfermidade em nós, o corpo permanecerá doente. A gente melhora um dia, piora no outro, e não tem cura jamais. As doenças crônicas. Isso significa dizer que eu ainda estou carregando aquelas mazelas dentro de mim que se vão esgotando pouco a pouco. Há situações em que uma doença pode ser incurável, não porque eu carregue essa energia que se vai esgotando pouco a pouco, mas eu cometi determinados desatinos com a minha vida interior, com a minha vida social, com a minha vida física, que me condenam ou me condenaram a experimentar uma prisão psicológica, emocional, espiritual, durante um tempo mais ou menos largo, que me permitisse, ou que me permita,
refletir sobre o meu ato, refletir sobre o que eu fiz. Quando nós estamos aqui encarnados no corpo, no momento da vigília, não sabemos quem fomos, o que fizemos para merecer o que estamos sofrendo. Mas quando nos desprendemos do corpo e estamos em contato com o psiquismo desvestido, desvelado, temos a consciência das razões desse encarceramento, desse aprisionamento. Isso vale dizer que uma pessoa cujo corpo esteja em coma, o espírito não está em coma. O espírito desprendido do corpo tem no corpo comatoso uma prisão que não lhe permite comunicar-se com o exterior. O indivíduo está em coma, ou o corpo está em coma, porque todos os canais de comunicações para o exterior estão vedados. O que leva muita gente a crer que a criatura em coma não ouve nada, não escuta nada, não sabe de nada, o que é um grande engano. O corpo não consegue transmitir o que o prisioneiro está sentindo, vendo, ouvindo, gostando ou desgostando. Mas a alma não está em coma como o corpo está. Muitas vezes, a criatura está enlouquecida num corpo cujo sistema cerebral está adulterado. Se tua inteligência é motivo de escândalo, se teu cérebro é motivo de escândalo, então o indivíduo reencarnou com um cérebro lesionado e ele está vivendo a experiência da loucura. Mas quando ele sai do corpo, ele não está louco. Ele tem lucidez para saber por que é que ele está encaixado naquele corpo sem condições. Por que é que ele está preso naquela penitenciária celular. Então, há casos em que o veneno está em nós e ele fica sendo drenado ao longo de um número grande de anos, ou um número pequeno de anos, mas de grande profundidade. Há doenças graves, crônicas, incuráveis, em que o indivíduo dura pouco tempo no corpo. Essa doença incurável carcome as possibilidades do corpo rapidamente, mas há outras doenças incuráveis que nos acompanham ao longo das décadas. Quem tem um problema cardíaco, por exemplo, pode infartar de uma hora para outra, ou pode ter angina durante anos a fio, e toma remedinho debaixo da língua, em cima da língua, e não pode ter alegrias porque passa mal, mas não pode ter tristeza porque passa mal. Então vejamos que ele está contido a vida inteira. Não conta isso a papai porque ele passa mal. Ah, não disse a mamãe porque ela passa mal. Não disse a fulano. Então o tempo inteiro a criatura balizada para não passar mal. Até que um dia vai ter que passar. Porque ela não pode ficar isenta de tudo, distanciada de tudo. As interferências do nosso ontem no nosso hoje. Encontramos hoje doenças tremendas, insuspeitadas por nós que não mantemos contato direto com as doutrinas e ciências médicas. Mas lendo as revistas especializadas, cada dia os médicos do mundo descobrem enfermidades cruéis, difíceis, para as quais eles não têm a mínima noção de como é que ela se manifesta, como é que ela se apresenta, e por isso não há remédios. Porque cada doença nossa tem a nossa grife, tem a nossa assinatura. Por isso, começamos a perceber, a nos dar conta de como é importante para nós o cuidado com a nossa vida interior. Recordemo-nos de que esse notável médico que é Jesus vai nos dar uma série de dicas, de instruções, para que não sejamos alvos de nós mesmos, para que as enfermidades não sejam a estação terminal dos nossos corpos.
para que possamos desencarnar de velhos, quando o corpo não mais suportar, obedecer o espírito. Seria tão bom se nós desencarnássemos pelo desgaste natural, como nos lembra o Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indaga por que é que se dá o fenômeno da morte. E os imortais lhe dizem: pelo esgotamento dos órgãos. Quando começamos a morrer, quando nascemos. A partir do momento que o nosso coração tem que manter a máquina orgânica por si mesmo, e as nossas células começam a trabalhar, produzindo o que o corpo precisa, quando saímos da dependência orgânica de nossa mãe, começamos a morrer, porque começamos a desgastar a nossa própria máquina. Quando a criança dá seu primeiro choro na maternidade, naquele momento, ela começa o longo processo da desencarnação, porque ela começa o desgaste do órgão ou dos seus órgãos. É muito importante, então, que nós verifiquemos males como Parkinson, como Alzheimer, que interfere basicamente na memória atual das pessoas, deixando solta a memória antiga. Que sistema curioso é o da doença de Alzheimer. Temos o mal de Hansen. Por que razão o corpo fica tão vulnerável a determinados micro-organismos que apodrecem em vida? O indivíduo não morre, mas o corpo começa a entrar num processo de decomposição. E ora tem que podar aqui, tem que cortar ali. E a criatura vai sofrendo moralmente. Essa verdadeira tragédia para o seu ego, para o seu amor próprio. De onde é que saem essas mazelas? Percebamos que nestes tempos de tanta confusão ético-moral pela terra inteira, velhas doenças que já estavam alijadas da vida social estão de volta. Nas nossas cidades grandes, como há morrido gente de tuberculose pulmonar, tuberculose óssea, doenças que muitos médicos demoram a atinar que seja um processo de tuberculose óssea. Nós nos fragilizamos muito pelo estilo de vida moral que adotamos. Passamos a admitir que tudo está bom, é assim mesmo, todo mundo faz, todo mundo todo mundo gosta, e nós entramos nessa loucura. Só que ignoramos solenemente os nossos arquivos perturbadores do passado. O que é que a gente já deixou para trás, porque não tinha força de resgatar agora. Ao invés de eu ir me contaminando, adquirindo novos débitos morais, porque eu me sinto maravilhoso, vale a pena que a gente pense: deixa eu me cuidar, porque eu não sei o que ficou para trás. Eu não sei o que eu ainda devo. Muitas vezes nós renascemos, reencarnamos sem doença alguma e achamos que podemos fazer todo tipo de bobagem com o nosso corpo, com a nossa mente. E só nascemos sãos porque não tínhamos ainda a possibilidade de suportar o peso do nosso débito. É como se a divindade nos desse uma encarnação para aurirmos forças, para ganharmos estruturas e começarmos o resgate daqui a pouco mais. Ninguém se imagine na terra acima de qualquer suspeita. Eu nunca tive nada, eu tenho uma saúde de ferro, então eu posso. Não deve. Porque muitas vezes a nossa saúde de ferro de agora é para suportar a saúde de papel de daqui a pouco. Não sabemos o que está nos esperando. Como se Nosso Senhor dissesse assim: deixa aqui esse fardo, vai lá, malha bastante, crie musculatura, e depois você virá para carregar.
E nós aceitamos. E como estamos pelo caminho de mãos abanando, esquecemos que vamos ter que voltar e pegar a carga que Nosso Senhor nos colocou de mão abanando para que eu pudesse criar musculatura, condições morais, e depois retornar com o fardo que ficou para trás. Ninguém brinque com a vida. Ninguém brinque com seu corpo. Tratemos de fazer o melhor enquanto é hoje, enquanto é agora. Mas eu quero fechar essa fase das nossas expressões falando de algumas referências médicas contemporâneas. E fechamos esse quadro dos médicos. Gostaria de me referir a 3 médicos que fizeram história. O primeiro deles, Dr. Christiaan Barnard, na África do Sul. Qual foi o trabalho do Dr. Barnard? Foi o primeiro médico no mundo a fazer transplante de coração humano. Foi uma revolução. O seu primeiro paciente despertou da cirurgia, mas viveu pouco tempo. Quando estive diante do hospital na África do Sul, onde o Dr. Barnard, na cidade do Cabo, realizou o seu primeiro transplante, eu me senti diante de um templo da medicina. Que audácia, que lucidez, que coragem daquele homem de chegar à conclusão de que ele podia tomar um coração em boas condições e colocá-lo no peito de outro cujo coração estivesse imprestável. A possibilidade de que alguém que acabou de desencarnar, cujo coração esteja em bom estado, e quando eu digo bom estado, é medicamente falando, e o indivíduo morreu e permite que o outro continue vivendo. Que coragem! Que maravilha! O trabalho de Dr. Barnard levou-me a mente a pensar nos idos da Idade Média, quando se narra que 2 médicos irmãos, Cosme e Damião, fizeram o primeiro transplante do mundo, colocando a perna de um indivíduo negro para substituir a perna de um indivíduo branco que havia sido estropiada. Ficamos a supor que o branco nunca se apaixonou tanto por um negro quando viu que podia caminhar como se fosse a bandeira do Botafogo. Dr. Barnard, mexendo corações humanos, trabalhando para mudar um coração doente e no seu lugar colocar um coração em melhores condições. Mas também conhecemos nesses tempos o notável Dr. Albert Sabin, que eu tive a honra de conhecer encarnado nos Estados Unidos, bem velhinho, porque a sua última esposa foi brasileira. E a conheci numa palestra espírita em Washington. E ela me disse da felicidade dele em ter podido retirar as crianças do mundo das mãos da poliomielite, a terrível paralisia infantil. Que missionário!
Quando hoje vemos muitas mães fazerem corpo mole para levar suas crianças para receberem a gotinha no posto de saúde, é porque elas não viveram no tempo da paralisia infantil. Elas não sabem da tragédia que muitos adultos hoje carregam no seu corpo. Porque são de uma época em que ainda não havia as gotinhas do Dr. Sabin, as campanhas de vacinação, e o número imenso de crianças acabava sendo portadora de paralisia infantil. Um número enorme se fazia portador dessa mazela. Daí, quando ele estava muito doente, disse-me, numa dessas ocasiões de encontro, a sua esposa: Alberto ficou numa felicidade incrível, porque recebeu do Brasil um pacote por SEDEX. E dentro do pacote havia centenas de bilhetes escritos por crianças escolares, naturalmente orientados pelas professoras, de agradecimento a ele. As crianças escreveram frases carinhosas, bilhetes de ternura e de agradecimento. E sua esposa me disse o quanto que ele chorou de emoção. Ela ia lendo e traduzindo para ele, porque estavam todos em português. Quão poucas crianças no mundo foram instadas a escrever ao Dr. Sabin. Porque nós somos assim, a ingratidão encarnada. Adoramos receber coisas, mas temos uma dificuldade muito grande em agradecer. Reclamamos sempre do que não temos, mas nunca agradecemos o que temos demais. Então, logo depois daquele encontro, Dr. Sabin veio a desencarnar. Mas até hoje, quando vemos as campanhas das autoridades médicas governamentais em prol da campanha anti-poliomielite, não há como não endereçar ao Dr. Albert Sabin o nosso pensamento de ternura e de gratidão. E por fim, gostaria de evocar a figura de um médico ainda encarnado no Rio de Janeiro, que é o Dr. Ivo Pitangui, cirurgião plástico, dos mais renomados do mundo até hoje. Numa das entrevistas que com ele assisti, ele afirmava, diante da pergunta da jornalista, que a sua clínica no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, se abria uma vez por mês. E durante aquele dia, ele operava figuras da massa popular que não podiam pagar uma cirurgia plástica retificadora, corretiva. Crianças às mil, com lábios leporino, com lesões de queimaduras, com variadas outras lesões, que ele e sua equipe se dedicavam em atender. E me emocionei, porque um dia de clínica do Dr. Pitangui é uma fortuna incalculável, porque ele opera artistas, políticos, gente que vem do mundo inteiro. Mas aquele dia, ele abria mão de ganhar dinheiro para ter alegria interior, para ser útil a quem não lhe podia pagar. Daí, elegi esses 3 médicos contemporâneos. Um que mexia nos corações, outros que trabalhavam no movimento para que a criança não ficasse ansilosada, não tivesse dificuldade na marcha, e outro que consertava a imagem, dava à criatura
um outro formato para que ela aprendesse a gostar mais de si. A autoestima de alguém que se pode olhar no espelho e se sentir bem. Daí, amigos, vamos fazer aqui o nosso intervalo. Logo mais retornaremos para concluirmos a nossa atividade e falarmos exatamente do nosso médico das almas. Até já.